Bom, graças a Deus, então nós vamos iniciar aqui a nossa palestra sobre discipulado. O tema da palestra é tempo de fazer discípulos. Vamos ler a palavra de Deus em Mateus capítulo de número 19. Nós vamos ver os 30 versículos, tá bem? Por quê? Se nós queremos aprender como fazer discípulos, nós temos que aprender com o Mestre. Jesus, ele disse: a ninguém na terra vocês chamem de Rabi, porque vocês só têm um Rabi, só um mestre, a saber, o Cristo. O Cristo é o nosso mestre, e é o mestre que ensina a igreja como que nós devemos fazer discípulos. Jesus, ele tomou esse episódio que aconteceu aqui para falar sobre discipulado. O que é que Jesus tem a nos ensinar sobre discipulado? Como fazer discípulos? Capítulo 19, nós vamos a partir do versículo 16 até o versículo 30. E eis que, aproximando-se dele, um jovem disse: bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? E ele disse-lhe: por que me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Disse-lhe ele: quais? E Jesus disse: não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade, que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Vem e segue-me. E o jovem, ouvindo esta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Disse então Jesus aos seus discípulos, vejam só que o versículo 23 está dizendo discípulos. Disse então Jesus aos seus discípulos: em verdade vos digo que é difícil entrar um rico no reino dos céus. E outra vez vos digo, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Os seus discípulos, ouvindo isso, admiraram-se muito, dizendo: quem poderá, pois, salvar-se? E Jesus, olhando para eles, disse-lhes: aos homens é isso impossível, mas a Deus tudo é possível. Então Pedro, tomando a palavra, disse: eis que nós deixamos tudo e te seguimos, que receberemos? E Jesus disse: em verdade vos digo que vós, os que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono de sua glória, também vos assentareis sobre 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, pai ou mãe, ou mulher ou filhos, ou terras, por amor do meu nome, receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão derradeiros, e muitos derradeiros serão primeiros. Amém. O Senhor Jesus, ele vai dar uma aula de discipulado, e ele aproveitou uma ocasião. Um jovem rico queria ser discípulo de Jesus sem se disciplinar, porque a palavra discípulo significa disciplinado. O que é um discípulo? É aquele que recebe a disciplina do reino de Deus, é aquele que anda na disciplina do reino de Deus. Por isso ele é um disciplinado, um discipulado, um discípulo. Então a palavra discípulo, ela é uma palavra menor para dizer que essa pessoa recebeu as disciplinas do reino de Deus. Recebeu. E olha que o reino de Deus não pode ser um reino de indisciplinados, irmãos. Quem não tiver disciplina, diz o autor aos Hebreus, não é filho. Se Deus receber alguém por filho, impõe disciplina sobre ele, porque se não é filho, é bastardo. Se é bastardo, não é filho. Se você é filho, você está disciplinado. Todos nós estamos disciplinados. E para que serve a disciplina? Porque nós andávamos sem disciplina, de acordo com as potestades do ar, diz o apóstolo Paulo, que leva os filhos à desobediência, a desobedecerem tudo. Como nós éramos desobedientes, nós não éramos obedientes, estávamos indisciplinados. Agora nós aceitamos a Jesus. Quando a gente aceita Jesus e o seu evangelho. Você não só aceita Jesus,
Aí já vai a primeira lição que a gente passa para os discipuladores. Aquele que aceita Jesus e o Evangelho, não só a pessoa de Jesus, Jesus e as doutrinas, Jesus e os ensinamentos, Jesus e a disciplina. Aquele jovem era muito rico e ele chegou para Jesus e falou: Senhor, o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Jesus colocou para ele as disciplinas da lei. Você tem que guardar os mandamentos. E ele disse: as disciplinas da lei eu já sigo tudo. Honro pai e mãe, não adultero, não furto, não levanto falso testemunho. Isso aí eu já faço. Tem mais alguma coisa? Cristo disse sim, porque o Evangelho, ele é uma disciplina sobre disciplina. O apóstolo Paulo falou: nós servimos a Deus de glória em glória. Quem está no reino de Deus fica tranquilo, o caminho é para cima, meus irmãos. O caminho não é para baixo, é para cima, carregando um fardo nas costas. Que fardo? Suave e leve. É o fardo de Cristo. Ele disse em Mateus capítulo 11, versículo 28 a seguir, ele disse o seguinte: olha, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Ele disse: aprendei de mim. Antes ele tinha dito: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. De que Jesus vai nos aliviar? Da indisciplina, porque o pecado cansa, meus irmãos. A vida sem Deus cansa. A pessoa vem até Jesus oprimida, sofrida, ele alivia da carga do pecado, mas coloca outro fardo. Ele fala: tomai sobre vós o meu jugo. Quer dizer que existe um jugo e existe um fardo. Qual que é o fardo? O fardo do Evangelho, o fardo das disciplinas do Evangelho. Ladeira acima, tá bom? Morro acima. Não é morro acima não, acho que é uma vereda assim plana. Não, é igual Moisés mesmo. Sobe, vem para o Sinai, porque Deus tem a palavra dele aqui em cima, revelações aqui em cima, vida eterna lá em cima. Então você está ladeira acima com um fardo que é o fardo do Evangelho. E nesse fardo do Evangelho, que é suave e é leve, mas é o Evangelho, você aceita Jesus e o Evangelho, Jesus e as doutrinas, Jesus e a disciplina, e você se coloca ladeira acima, morro acima. Bom, aquele jovem rico, ele disse: Senhor, até aqui eu tenho o fardo lá do Antigo Testamento, dos mandamentos, tenho cumprido. Tem mais alguma coisa? Jesus falou: você quer ser perfeito? Então faz o seguinte: você vai vender tudo que você tem agora, você vai se empobrecer, você vai se esvaziar, você vai começar uma nova caminhada. Você agora vai ser discípulo do Cristo, discípulo do Evangelho. Você vai se desfazer de tudo que você tem, vende, dá aos pobres, agora você vem e me segue. Quer dizer, quando era para aceitar a Jesus, a pessoa aceitou a Jesus. E tem muitas pessoas que aceitam a Jesus, mas quando vem a parte do fazer discípulos, suba a ladeira, toma o fardo, assume o Evangelho, as pessoas já não querem mais. Porque assumir o Evangelho é uma nova vida, uma nova existência, uma nova etapa, uma nova disciplina. Servos de Deus e servos de Deus são disciplinados pelo Evangelho. Aí o jovem se retirou triste, porque ele teria que começar do zero, começar de novo. Nós temos aqui na apostila que nos forneceu o pastor Saulo, é tempo de fazer discípulos, a introdução dizendo o seguinte: que no ID de Jesus nós temos 4 itens que têm que ser cumpridos. O primeiro é ir, o segundo é fazer discípulos, o terceiro é batizar, o quarto é ensinar. Porque o tempo que nós estamos vivendo é um tempo de desafios. Nós estamos vivendo o tempo dos desafios. E qual que é o desafio que nós temos à nossa frente? Primeiro, muitas pessoas chegam no Evangelho e já chegam com muitos ensinos que receberam lá atrás, muitos ensinos que receberam de outras religiões, uma tradição religiosa, que é o caso desse jovem rico aqui. A Bíblia, algumas versões chamam ele de um mancebo de qualidade. Ele se sentia qualificado por causa que Jesus colocou um monte de coisa para ele fazer, e ele disse: Senhor, isso eu faço desde que eu era pequenininho.
Eu já cheguei aqui capacitado e habilitado e abalizado. Eu já cheguei, você pode me pegar diretamente lá do banco e me colocar aqui para sentar, que eu já posso ensinar as pessoas. Aí Jesus disse: não, filho, aqui no reino é diferente. No reino é assim: você chegou, tudo aquilo que você fez é de bom alvitre para você daqui para trás, mas daqui para frente você vai ter que se esvaziar, porque vai ter que passar por um processo chamado de regeneração. Regeneração. Nós lemos aqui no Evangelho de Mateus, capítulo de número 19, o versículo de número 28. Mateus 19, 28. Jesus disse-lhes: em verdade vos digo que vós que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar, aí vocês se assentam também. Quando? Na regeneração. Tudo aquilo que você, eu e as pessoas já faziam e sabiam antes de chegar para o fardo do Evangelho, foi de bom alvitre para aquele tempo, muito bom, mas agora vai ter que se esvaziar, agora vai ter que se zerar a conta, ficar vazio. É o primeiro passo, é a regeneração. Regeneração significa que nós estávamos degenerados. Degenerado é aquilo que foi gerado e depois estragou. Nasceu para o bem, mas a sociedade o estragou. Nasceu para o bem, mas os maus costumes o estragaram. Nasceu para o bem, mas a religião o estragou. Nasceu para o bem, mas os vícios o estragaram. Ficou degenerado. Então aquele jovem de qualidade chegou para Jesus degenerado e não regenerado. Tudo o que ele tinha feito daqui para trás, só servia daqui para trás. Mas o Evangelho é daqui para trás, irmãos? O Evangelho é daqui para frente, para todo mundo, daqui para frente, e não só daqui para frente, é daqui para cima, glória a Deus. O Evangelho é daqui para frente, daqui para cima, é para os regenerados. Jesus falou: eu vou me assentar no trono da minha glória na regeneração, porque o Evangelho ele produz um novo nascimento. O Evangelho produz uma nova natureza, uma nova mente, um novo coração, um novo comportamento, um novo pensamento, um novo sentimento. O Evangelho ele é envolvente, meus irmãos. O Evangelho ele é transformador. Ele entra na sua vida, como diz a palavra de Deus, como uma medida de fermento em 3 medidas de farinha, e leveda tudo. Um evangelho que não regenera não é evangelho. Por isso existem os desafios. Qual é o desafio? Aqui o nosso livro diz: o primeiro desafio é do pluralismo religioso. O que é pluralismo religioso? Porque nós vivemos numa sociedade que não tem só uma igreja, e não tem só um Cristo, e não tem só um evangelho, e não tem só uma religião. Pluralismo religioso. As pessoas estão aprendendo o Evangelho com centenas de mestres online, mestres da internet. Sabe, irmãos e irmãs, que as pessoas estão chegando já na nossa igreja hoje, depois de haver passado por uma centena de outras igrejas evangélicas. Quando você vai chamando elas para o Evangelho, que elas vão colocando o pé dentro da igreja, já vão colocando desconfiada, vai colocando um e tirando o outro, porque elas pensam assim: eu preciso de cura, eu preciso de saúde, eu preciso de paz. Será que é nessa igreja? Será que é com esse ministério? Será que é neste lugar aqui? Porque eu já passei pela igreja A, B, C, já conheci o pastor A, B, C, já participei do movimento A, B, C, e é só frustração, foi só engano, só ludibrio. As pessoas já chegam desconfiadas. É o tempo de nós enfrentarmos este desafio da pluralidade religiosa. E qual é a melhor maneira que nós temos que fazer com essas pessoas? É ensiná-las o Evangelho. Nós não vamos ensinar as doutrinas dos homens. E outra coisa, nós não vamos ensinar os costumes dos homens, porque costume da nossa denominação, Assembleia de Deus, ele é assimilado pelas pessoas que gostam da palavra que Deus tem aqui para elas. Irmãos e irmãs, eu falo com toda a franqueza: se preocupe pouco com o costume das pessoas, mas se preocupe muito com a palavra de Deus.
Porque o costume social é uma assimilação. Você vai assimilando, andar de saia, andar de paletó, colocar a gravata, o corte de cabelo, fazer a barba. Você vai assimilando isto. Isso é uma assimilação cultural. Esse não é o nosso maior problema. Agora, a palavra de Deus, ela é muito mais difícil. Jesus chamou você para ensinar o Evangelho. Os costumes as pessoas vão assimilar. Fica tranquilo, porque o mais difícil Deus vai fazer. E Deus fazendo o mais difícil, será que não vai fazer o mais fácil também? Vai fazer o mais fácil. Deixa eu dar um testemunho aqui. Nós já perdemos muitas pessoas para Jesus. Eu estou falando que a gente não ganhou para Jesus. Nós perdemos muitas pessoas para Jesus por causa que a gente tentou ensinar costumes, e a pessoa não assimilou o costume, não tinha recebido ainda a palavra de Deus, e nós perdemos as pessoas para Jesus, ao invés de ganhar. Não é mais tempo de perder nenhuma alma, irmãos. Esta igreja não pode abrir mão de nenhuma alma, mas de ninguém. Esta igreja que está sendo chamada pelo Espírito Santo, tocado pelo Espírito Santo para discipular, não pode perder nenhuma alma. Aqueles que vêm a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. O tempo está difícil. Por isso, vamos ensinar. Vamos fazer o quê? Nós vamos ensiná-las o Evangelho. Como que é o Evangelho? O Senhor Jesus, ele fez um desafio para aquele jovem: vai, vende tudo que você tem e me segue. Me segue. O rapaz quis? Não quis, porque ele tinha muitos bens. Só que isso escandalizou quem já estava dentro. Quando você vê uma pessoa que está tentando entrar, mas ela não pode entrar de qualquer maneira ou do jeito dela, ela tem que receber o Evangelho. Aí a gente fala: por que Jesus não aceitou aquele rapaz do jeito que ele estava? Porque o Evangelho é de regeneração. Nós trabalhamos com a regeneração, uma nova natureza. Foi por isso que Jesus não aceitou. Era só ele vender o que ele tinha, mas era muita coisa. Então vai e vende. Mas vocês acham que Jesus perdeu aquela alma? Com essa palavra, Jesus perdeu aquela alma? Não perdeu. A tradição da igreja diz que esta alma aqui, esse mancebo aqui, chamava-se Barnabé. A tradição da igreja diz que esse jovem chamava-se Barnabé. Sabe quem foi Barnabé? Barnabé é aquele que foi, vendeu todas as propriedades que ele tinha e trouxe aos pés dos apóstolos. A tradição nos diz que aquela palavra de Jesus começou a martelar o coração de Barnabé, que na ocasião estava jovem ainda, e ele realmente ficou pensando no que Jesus disse: vender tudo que eu tenho. É que ele queria seguir Jesus imediatamente, e Jesus falou: vai vender tudo que você tem. Estou sentindo a presença do Senhor aqui neste lugar. Jesus não joga semente fora, porque, irmãos, igreja não pode jogar palavra fora, não pode jogar sermão fora, não pode jogar almas fora. O rapaz veio para seguir a Jesus, e Jesus deu uma palavra que ficou martelando no coração dele. Ele queria seguir Jesus imediatamente, mas ele tinha que se desfazer de toda a fazenda dele. Então ele foi se desfazer. Ele passou muito tempo se desfazendo, porque era muita propriedade. Só começou a seguir a Jesus depois da morte de Jesus. Barnabé, um homem natural da ilha de Chipre, que era um levita, vendeu tudo o que tinha e recebeu um nome que era o Generoso. Ele se tornou o generoso. Jesus não dispensou aquela alma. Discipulador não dispensa ninguém. Ensina o Evangelho, ensina a palavra, ora e acredita no poder da palavra, da semente que você está semeando. Eu ministro sobre vocês em nome de Jesus, a unção do Senhor. Acredite, toda a palavra que você falar para uma pessoa necessitada de Jesus é uma semente. Aonde você plantar a semente, Deus vai enviar o crescimento. Amém? Amém. Acredite no Evangelho, ele é o poder de Deus. Jesus não perdeu aquela alma. Os discípulos ficaram assim: Senhor, quem é que vai se salvar? O Senhor colocou uma barreira, era para aceitar do jeito que estava, aí a gente ia ter dinheiro, porque os discípulos, meus irmãos, eles andavam num perrengue. Eles sempre estavam num perrengue, aqueles discípulos. Por que estavam num perrengue? Bom, primeiro porque eles tinham um tesoureiro que era desonesto. O Evangelho de João diz que tudo que era lançado na coleta, o Judas ia lá e tirava. Eles nunca tinham dinheiro. Cobraram o imposto de Jesus, ele não tinha lá a moedinha para dar por ele e por Pedro. Nunca tinha dinheiro, estava sempre sem dinheiro. Então chegou um homem rico. Se Jesus tivesse aceitado do jeito que estava ali,
o barco ia ser melhor, iam ter dinheiro para pagar a estalagem em todos os lugares. Olha que maravilha, hein? Essas pessoas iam comer muito melhor, não ia passar aquele sufoco de não ter nada no deserto. Já pensou? Irmãos, não tinha nada no deserto e ainda tinha que alimentar uma multidão de 5.000 pessoas. Mas manda o Espírito Santo dizer o seguinte: dinheiro não é problema, meus irmãos. Não se preocupem com os recursos financeiros, porque o maior problema aqui é ter um discipulador fiel, alguém que creia na providência de Deus. Então investe a tua vida e Deus vai enviar recursos. Glória a Deus. Investe a tua vida e Deus vai dar tempo para você. Investe a tua vida e Deus vai visitar o teu celeiro. Investe a tua vida e Deus vai te dar 100 vezes mais em amigos, irmãos, parentes e recursos para a sua obra. Glória a Deus. Jesus não tinha no bolso, mas tinha na barriga do peixe. Jesus não tinha recurso, mas ele tinha um menininho que tinha ali 5 pãezinhos e 2 peixes. Jesus não tinha com ele, mas tinha gente perto dele. Então acredite, não é por falta de recursos que a igreja vai deixar de fazer discípulos. Esse jovem foi. Os que ficaram ali ficaram: Senhor, e agora? A gente deixou tudo para te seguir. O que nós vamos ganhar com isso? Jesus falou: vocês vão ganhar 100 vezes mais. Você crê que você tem condições de ganhar 100 almas para Jesus até a volta dele? Você crê? Mas aqui é um desafio de fé, hein? Acabei de lançar aqui uma semente de fé para os irmãos. Você crê mesmo, de coração, sem mentir para você mesmo? Você crê que você tem condições de ganhar 100 almas para Jesus antes da volta dele? É muita gente, né? É muita gente, porque se você começar a evangelização hoje, você tem que ganhar pelo menos uma alma por dia. Por quê? 90 dias do ano já foram. Você só tem mais 200 e alguns dias. Começa a ganhar uma alma hoje. Você tem que ganhar uma a cada 2 dias. Dá para ganhar? Dá. Eu vou falar para vocês o seguinte: é um tempo de desafios, meus irmãos. Esse tempo de desafio é que tem muita gente desesperada porque já se decepcionou com as religiões e com as falsas promessas. E essas pessoas estão procurando alguém que seja verdadeiro, alguém que seja autêntico, alguém que não seja ganancioso e nem que seja malandro, porque tem muita gente que é malandro, meu irmão, vendilhando as coisas. Não precisa, só precisa encontrar com você, e você, com a palavra de Deus aberta, fala o seguinte: você só precisa de Jesus e do Evangelho, e o Evangelho virá com as disciplinas. Aceite o desafio nessa noite em nome de Jesus. Mas se você não conseguir ganhar 100 almas, eu vou dizer para vocês como que você ganha 100 almas, porque Jesus disse: eu estou falando para vocês, vocês renunciaram pai, mãe, filhos e terras, vão receber 100 vezes mais em pai, mãe, filhos e terras. Como que você faz isso? Você ganha uma alma para Jesus, essa alma ganha outra alma para Jesus, e essa outra ela ganha outra alma para Jesus, e essa outra ganha outra alma para Jesus. Glória a Deus. Cada alma que você ganha multiplica em 100% aquilo que você está fazendo, porque você ganha uma e ela ganha outra. Aquela outra alma que ela ganhou para Jesus e discipula aquela alma, ela vem para a sua conta também. Sabia disso? Não, eu não sabia disso não. Jesus, ele disse exatamente isso: o que recebe profeta na qualidade de profeta, recebe o galardão do profeta. O que recebe um justo na qualidade de justo, entra no galardão do justo. Sabe o que Jesus está dizendo? Sabe o prêmio de Elias? O prêmio de Elias vai para Eliseu. Por quê? Porque Eliseu era o discípulo de Elias. Tudo que era de Elias era de Eliseu também. Você, quando ganha uma alma para Jesus, você está recebendo essa pessoa no reino de Deus, dando a ela um copo de água fria. Jesus disse: não deixará de receber a sua recompensa. E agora, as outras pessoas que esta alma que você alcançou, as outras pessoas que ela alcançar, vem para a sua conta também. É assim que a gente ganha 100 almas para Jesus. É difícil? Quantas almas você tem que ganhar? Uma. Você crê? Ganhe uma alma para Jesus e ela vai ganhar outra, e vai ganhar outra, e vai ganhar outra. E como que se ganha almas? Você vai ganhar almas discipulando-os. Como que se discipula? Com o Evangelho. Em que tempo? No tempo que nós estamos vivendo. Que tempo é esse que a gente está vivendo? É o tempo da pluralidade religiosa. Todo mundo tem a sua religião, todo mundo tem a sua convicção.
As pessoas dizem, todas as religiões levam a Deus. Levam? Não, nenhuma religião leva a Deus. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus não falou vai ao Pai, Jesus disse vem ao Pai, só por meio de Jesus. Jesus disse: eu sou a religião, eu sou a religião, eu sou a verdade e a vida. Amém, glória a Deus. Se você crê que se você falar só essa palavra para um pecador, essa palavra é poderosa para poder mexer com a mente dele? Diga só isso, filho: religião não salva ninguém, Jesus salva, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Deixa eu orar por você. Ora por ela e vai embora. Mas eu não preguei um sermão de 40 minutos, não precisa. Mas eu não fiz uma campanha de 7 sextas-feiras, não precisa. Não precisa, irmãos. Você precisa dizer para ela uma frase: filha, a tua fé te salvou, vai para a tua casa. Você crê? O Evangelho é uma semente, meus irmãos. É uma semente de um semeador. E quem é o semeador? Você. Como você semeia? À beira do caminho. Está andando à beira do caminho, entre os espinhos, com uma pessoa preocupada, muito preocupada com os afazeres dessa vida, ali. Gente procurando o que fazer, é ali. E pessoas que param para ouvir. Então em todos os lugares você tem um semeador, é um discipulador. Nós temos um desafio, a apostila coloca para nós aqui. Qual que é o desafio? O desafio do crescimento. E por que o desafio do crescimento? Porque você que é um ganhador de almas, uma ganhadora de almas, está cansado de ver pessoas aceitarem a Jesus. É verdade ou não é? Nós não vemos as pessoas aceitarem a Jesus? Aceita ou não aceita? Aceita na praça, aceita em casa, aceita no serviço, aceita no hospital, aceita na cadeia, aceita na igreja, aceita na esquina. Está cheio de gente aceitando a Jesus. Mas a gente pergunta: aonde estão essas pessoas? O que está acontecendo com essas pessoas? Por que elas aceitam a Jesus e elas não permanecem? É porque nós temos que fazer a segunda parte do nosso serviço. Qual é a segunda parte do nosso serviço? É insistir com essas pessoas com o Evangelho. Como que se insiste? Marcando o discipulado com a sua família, acompanhando-a. O que é discipulado? Discipulado é disciplina. Disciplina, porque a pessoa ela vem para o Evangelho, ela vem bebendo, ela vem fumando, ela vem enrolada lá com 2 ou 3 casos que ela tem, ou na justiça, ou com mulheres, ou com namorados, ou com as drogas, está toda enrolada. Mas se você for um discipulador, você vai dar um jeito de marcar com essa pessoa uma série de palestras, estudos na palavra de Deus, com a palavra de Deus, e não por muito tempo, porque ainda continua valendo o que Jesus disse: não é por muito falar que vocês serão ouvidos. Seja estratégico. Convida um vizinho, fala com um amigo, fala com alguém que já veio na igreja ou que está afastado, que você quer fazer com ela uma palestra de meia hora por dia ou por semana, um dia da semana, 30 minutos, só 30 minutos, nada mais, nada mais. Precisa? Não precisa. Você vai lá com a palavra de Deus, ela vai te receber, você vai abrir, vai ler com ela 2 ou 3 textos, vai ensinar para ela aqueles 2 ou 3 textos e vai fidelizando esta pessoa, disciplinando esta pessoa, discipulando essa pessoa. E vai acontecer o que quando no próximo culto de terça-feira? Ela estará aqui. E no próximo culto de quinta-feira? Ela estará aqui. E no próximo batismo? Ela estará aqui. E na próxima Santa Ceia? Ela estará aqui. Você crê? É um movimento de fé. Nós temos um desafio que é o desafio do crescimento, meus irmãos. E o crescimento só faz quando você percebe que você não apenas tem que ganhar a pessoa para Jesus, você ainda tem que discipulá-la para Jesus. Discipular essa pessoa. Como que se discipula uma pessoa? Abrindo o Evangelho. Só a Bíblia, só a palavra de Deus. Precisa de outra coisa? Porque hoje eu trouxe aqui uma revista, hoje eu trouxe aqui uma enciclopédia, eu trouxe aqui também a Bíblia. Mas quando eu for fazer a discipulada, eu preciso levar tudo isso? Você precisa levar a Bíblia. A Bíblia.
Porque quando você chegar lá para discipular a pessoa em casa, você não pode ensinar aquilo que você não sabe. Você tem que ensinar aquilo que você aprendeu. E você não vai aprender quando você estiver ali discipulando. Você tem que aprender antes. É o que os irmãos e as irmãs estão fazendo aqui. E fazem toda terça, e fazem toda quinta, e fazem todo domingo, e fazem todos os cultos. Vocês vão aprendendo a palavra de Deus. Para aprender você tem que ler. Você tem que ler e anotar. Você tem que ler, anotar e rever e revisar de novo, porque tem muito tempo ocioso que você poderia estar aproveitando para se discipular. O Espírito Santo está falando. Você vai discipular depois que você se discipular. Você vai disciplinar depois que você se disciplinar. E você se disciplina levando para casa a palavra de Deus e separando um momento para você mesmo se disciplinar. Hoje eu estava me disciplinando na hora do serviço. Pode? Pode. Porque eu dou aula, aqui no Rio de Melo, e eu passei para os alunos lá uma atividade, uma avaliação. Enquanto eles estavam lá se matando de fazer a avaliação, eu estava na sala de aula com a minha Bíblia aberta. E com a minha Bíblia aberta no primeiro livro, que é o livro de Gênesis. E eu estava lendo lá o primeiro livro de Gênesis, quer dizer, o primeiro capítulo de Gênesis, de novo, meus irmãos. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e as trevas cobriam o abismo, mas o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Estava lendo. Você só pode discipular se você se discipula. Você só pode disciplinar se você se disciplina. E você se disciplina lendo a palavra de Deus, porque você não pode chegar para ensinar aquilo que você não sabe. Porque as pessoas hoje estão recebendo muita instrução religiosa, muita. Eles têm muitos mestres da internet, eles têm muitas pegadinhas, eles têm muitas perguntas, eles têm muitas dúvidas, e você vai elucidar essas dúvidas. Como? Você vai elucidar abrindo a palavra de Deus. Mas eu não estudei a Bíblia toda ainda. Eu já posso discipular? Não estudou a Bíblia toda ainda, mas já está estudando, não pode? Não está? Está preparado? Então você não estudou a Bíblia toda ainda, mas já está estudando. Então você vai com aquilo que você já recebeu e creia no poder de Deus. O Senhor Jesus disse: o Espírito Santo vos fará lembrar tudo aquilo que vos tenho ensinado. Pode ir com segurança. Deus vai dar a palavra para você, Deus vai dar o Evangelho para você, Deus vai dar o poder para você, e você vai discipular. O que não significa que você vai ensinar de improviso. Não vai ensinar de improviso. Faça como vocês estão fazendo aqui hoje, se preparando. Há muitos desafios que estão à nossa frente aqui. Ele fala do desafio do pluralismo religioso, o desafio do crescimento. Nós temos que trazer as pessoas e mantê-las na igreja, mas as pessoas só ficam na igreja se elas encontrarem a verdade da palavra de Deus. E um terceiro desafio, o desafio da secularização. O que é secularização? É quando, ao invés de você pregar o Evangelho primeiro, você prega as coisas primeiro. Isso é secularização. Quando as coisas vêm antes do Evangelho, você está secularizando, porque a palavra secularizar vem da palavra segundo, aquilo que está em segundo lugar. O que diz o Evangelho de Mateus, capítulo de número 6, tão conhecido por nós? Não fiqueis ansiosos quanto que haveis de comer, quanto que haveis de vestir. Olhai para as aves do céu, não semeiam, não guardam em celeiros, contudo o vosso Pai Celestial as alimenta todas. O que é secularização? Secularização é quando eu pego as coisas e coloco em primeiro lugar, e o Evangelho em segundo lugar. O que você e eu temos que fazer? Colocar o Evangelho em primeiro lugar, porque Jesus disse: buscai em primeiro lugar o que? O reino de Deus, só o reino e a sua justiça. Em primeiro lugar, o reino de Deus e as suas disciplinas, o reino de Deus e o seu Evangelho, o reino de Deus e aquilo que o Senhor nos ensina. E é só isso? Não. Quanto às demais coisas vos serão? O que vai ser acrescentado? 100 vezes mais. Irmãos, Jesus não está descuidado da sua igreja, nem de você. Sabe que eu tenho que falar uma palavra direta aqui para os irmãos? Tem muitas pessoas que são bons discipuladores,
mas não estão a serviço. Por quê? Porque os cuidados dessa vida estão tomando conta do seu relógio, do seu tempo, da sua mente, e não estão discipulando mais. Jesus tem muitos ensinadores bons na igreja, muita gente boa que aprende na escola dominical, que aprende na terça-feira, que poderia dedicar meia hora do seu dia para discipular muita gente por aí, mas os cuidados dessa vida estão tomando conta e as pessoas não estão mais discipulando, por causa que secularizaram este serviço. Está em segundo lugar? Não. Deus está chamando pelo Espírito Santo esta igreja para priorizar o discipulado. Priorizar. Seja um discipulador, seja uma discipuladora, assuma esta missão, chama para o colo, meus irmãos, chama para perto de si, chama a responsabilidade para você, torne-se um discipulador. Não deixe que o secularismo tome conta do seu chamado, da sua vocação. Em nome de Jesus, receba esta palavra agora, meus irmãos. Não é difícil. Não é difícil. Paulo, escrevendo aos Romanos, fala: não pense que a palavra está longe de você. A palavra está junto de ti. O Espírito Santo está falando. Mas eu não tenho teologia ainda. Nós não estamos falando de teologia ainda. Você já tem a palavra de Deus. A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Mas que palavra? A palavra da fé que nós anunciamos. Creia em nome do Senhor. Seja voluntário, seja discipulador. Aceite o desafio da secularização. Tem muita gente deixando para depois. E se você deixar para depois, sabe quando que vai acontecer? Depois. O depois sempre é depois. O depois nunca vem primeiro. Jesus vem primeiro ou vem depois? Primeiro, meus irmãos. Mas ultimamente Jesus está chegando depois. Fica para depois. Não deixe para depois. Aceite o chamado. E o desafio de número 5, o desafio do discipulado. É tempo de fazer discípulos. Como assim é tempo? O apóstolo Paulo falou: sabe, pois, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Os homens serão amantes de si mesmos, negociando muito e ganhando pouco. O tempo já chegou. Aliás, o tempo está passando. Jesus está voltando. E quando Jesus voltar, nós temos um hino que pergunta para nós o seguinte: será que é com as mãos vazias que nós vamos nos encontrar com Ele? Posso, tendo as mãos vazias, com Jesus eu me encontrar. Quantas almas poderia ao Senhor apresentar? Posso, tendo as mãos vazias, com Jesus eu me encontrar. Nada fiz e vão-se os dias que me posso apresentar. Se o retorno de Jesus acontecer agora, neste exato momento, e nós não tivermos tempo de sair deste momento para o próximo, as mãos estão cheias ou as mãos estão vazias? Você está envolvido em ser um ganhador de almas e um discipulador, ou não está envolvido? Os laços das riquezas ou os enganos da riqueza tomaram conta do seu tempo, da sua disposição e do seu coração, ou você está priorizando? É tempo de priorizar a evangelização. É tempo de priorizar o discipulado. É tempo de priorizar o ganhar almas para Jesus. E eu quero terminar esse momento dizendo para vocês o seguinte: uma igreja discipuladora é uma igreja evangelizadora. É uma igreja que respira evangelização o tempo inteiro, meus irmãos. Eu me lembro que eu tive um pastor, esse pastor assim, ele está vivo ainda, hoje ele é pastor presidente lá no Paraná, e os cultos que ele fazia eram todos cultos evangelísticos, pastor. Todos eram evangelísticos.
Ele é um evangelista, foi ordenado ao pastorado, mas ele é um evangelista que a gente fala o tempo todo, evangelista full time. O evangelista o tempo inteiro, todas as situações. Todos os cultos daquele pastor eram cultos evangelísticos. A pregação dele era uma pregação evangelística do começo ao fim. Em todos os cultos, domingo, culto de ensinamento, culto de avivamento, culto dos lares, a pregação dele era evangelística. A igreja toda estava envolvida em evangelização. E o que ele fazia no culto de ensinamento? Ele dizia: irmãos, nós somos uma igreja que ganha almas. Por isso, você que já é crente, você que já é de Jesus, quando chegar um visitante, dê prioridade para este visitante. Se a igreja estiver cheia, você que é o introdutor, você que é o recepcionista, recepcione essa pessoa muito bem. Você que é o nosso membro já do grupo das irmãs, ou do grupo das crianças, ou do grupo dos adolescentes, dê um lugar para esta pessoa, e fique toda a igreja vigilante em oração, enquanto o ambiente está envolvido pelo Espírito Santo, porque ele vai semear a palavra, ele vai pregar a palavra. Nós vamos ganhar a pessoa quando ela entrar aqui na igreja, quando ela for recepcionada, quando o pregador fizer o convite da palavra de Deus para ela aceitar a Jesus, quando você acompanhá-la aqui à frente, e depois quando ela for bem tratada. Aquela igreja passou de 150 membros para 250 membros em um ano. Estava tão fácil de ganhar almas para Jesus, mas estava tão fácil que a gente ganhava essas almas assim, no meio da rua. No meio da rua, a gente parava, falava do Evangelho, a pessoa aceitava Jesus no meio da rua. Aí um dia, eu peguei, né, eu era jovem, né? Eu ainda sou jovem, vou fazer 43 agora, 22. Mas eu era mais jovem. Aí eu cheguei para esse pastor e falei: pastor, já que nós estamos ganhando alma em todos os lugares que a gente vai, ganha no asilo, ganha no hospital, ganha na rua, ganha na roça, ganha até debaixo de chuva, a gente já faz o apelo para a pessoa aceitar Jesus na rua. Eu acho que não precisa o senhor fazer o apelo quando chega na igreja, porque a pessoa já aceitou a Jesus. E aquele pastor, sabe, muito sábio, sempre ele foi reconhecido pela sabedoria. Ele pegou, abriu um sorriso e falou o seguinte: olha, e não é bom que a pessoa aceita Jesus 2 vezes? Se ela já aceitou na rua, ela pode aceitar 2 vezes. Quanto mais ela aceitar Jesus, melhor para todo mundo. Então, vocês evangelizam na rua, eu evangelizo dentro da igreja, o outro evangeliza no hospital, o outro evangeliza na casa, e a gente vai ganhar toda essa cidade para Jesus. Mas a igreja, ela abraçou a causa, mas não colocava ninguém para fora, recepcionava, abraçava. E um detalhe: a cidade era uma cidade pequena. Como era uma cidade pequena, todo mundo conhecia tudo sobre a vida de todo mundo. E sabe o que o pastor fez? Instruiu a igreja: vida privada das pessoas é vida privada das pessoas. Nós não vamos comentar o que elas fizeram, de onde veio, o que fez, por o que aprontou. Ela aceitou a Jesus, nova criatura é. Nós vamos cuidar dessa pessoa, vamos levar ela para o batismo, vamos batizar, e ela vai trazer a família dela todinha para Jesus. Você crê? Ninguém cuidava da vida de ninguém. E olha que é uma cidade pequena que todo mundo cuida da vida de todo mundo. Mas a igreja não é todo mundo, meus irmãos. A igreja é a casa de Deus. Nós estamos aqui para ganhar, tratar muito bem as pessoas, recepcionar bem as pessoas e fazer de tudo para que ela fique no Evangelho. Porque se eu não puder ajudar a pessoa a entrar no reino de Deus, muito menos eu vou fazer para afastá-la. Porque tem pessoas, infelizmente, que não ganham, mas o que ela põe para perder. Eu tive um pastor amigo meu que ele falou o seguinte: olha, se a pessoa cair em adultério, é lógico que ele exagerou no que ele falou, se a pessoa cair em adultério, eu vou colocar ela em disciplina e vou perdoar ela, junto com a igreja. Mas se ela fizer fofoca, eu vou excluir ela e nunca mais deixar ela entrar. Ele exagerou, ele considerava que o pecado da fofoca era pior do que o pecado do adultério. A igreja está aqui para ganhar almas, e você ganha em todo o tempo, meus irmãos, no culto, em casa, no comportamento, no silêncio e glorificando a Deus. Amém? Bom, chegamos ao final desse período. Que Deus abençoe toda a igreja. Eu sei que às vezes os irmãos querem fazer algumas perguntas, né? Mas nós chegamos no horário. Eu agradeço a todos pela atenção em nome do Senhor Jesus, ao pastor Saulo, e que o Espírito Santo ministre aos seus corações. Seja um discipulador. Para discipular, você se discipula. Discipular é disciplinar. Para disciplinar, você se disciplina. Amém?